Seja bem-vindo a mais uma aula de como você aprende na prática a ampliar, a desenvolver o seu autoconhecimento. Meu nome é Sérgio Ferreira, especialista em desenvolvimento pessoal. E o tema de hoje é como lidar com o impacto das notícias. É um tema que ele é bem atual, mas sempre me chamou bastante atenção, né? O impacto das notícias, a quantidade de informação que a gente recebe, né? Então, isso para mim, desde quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais no autoconhecimento, me chamou bastante atenção e eu mudei já desde esse tempo, assim, há uns 20 anos, que eu fiz grandes mudanças com relação a isso, e aqui eu quero trazer um pouco dessa experiência e passar sugestões práticas que você pode adotar em sua vida para que isso se torne mais fácil de você lidar com as notícias e, através dessa reflexão, você se perceber mais, né? Então, o autoconhecimento nesse sentido vai estar com relação a como você se comporta, como você se relaciona com as notícias, com as informações que você recebe do meio, né? Então, para você fazer isso, exige um pouco de autoconhecimento, né? E a ideia é trazer algumas reflexões que vão ajudar você a tomar as suas atitudes. Então, tem algumas sugestões mais pontuais, mais diretas, mas tem uma parte assim que é muito individual, né? Então, a proposta é trazer algumas provocações, algumas reflexões que você vai ajustar ao seu universo, né? Então, quando a gente fala sobre notícias, informações, né, a gente observa que sempre nós temos cuidado, por exemplo, de passar uma notícia para uma criança, né? Então, quando vai passar uma informação, dar uma notícia para a criança, a gente tem um certo cuidado, a gente ameniza, né? Então, se alguém faleceu na família, vai colocar isso de uma forma muito cuidadosa, né? Normalmente fala assim, tipo, que virou uma estrelinha, que foi para o céu. Então, a gente acaba adaptando bastante a linguagem para que essa criança receba essa informação de uma forma que é possível ela assimilar com o menos impacto possível, que não seja doloroso, né, por mais triste que seja, mas que não traga algo muito pesado. Então, esse conceito que nós já aplicamos normalmente nas nossas vidas, quando estamos falando com criança ou quando falavam conosco quando éramos criança, deve estar vivo, né? Então, eu trago esse conceito em diversos momentos, para diversas situações, quando a gente está falando sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Enxergar essa criança que existe dentro de nós. Então, manter esse mesmo cuidado que as pessoas tinham para falar para a gente, que a gente tem para falar com uma criança. Então, por que não manter esse mesmo cuidado conosco na atualidade, para a gente entender, assimilar melhor as notícias às nossas voltas, né? Então, antes de a gente se aprofundar um pouco nesse aspecto, vamos entender um pouco o que é notícia, né? Então, notícia nada mais é do que um texto informativo, né? Esse texto informativo pode ser realmente escrito ali num jornal, numa revista, mas também pode ser falado, vindo através do rádio, vindo através do vídeo, de televisão, enfim. Essa notícia, ela vem através de um texto. E
o que compõe esse texto? Primeiro, tem os dados, né? Ou seja, tem fatos, que por si só é como se fosse um conhecimento bem bruto, né? Uma informação ali em estado mais puro possível. Por exemplo, falar que a gasolina aumentou 5%. É um dado, é uma informação bem pura. Um relato de um acontecimento, né? Um carro bateu no outro, né? Só uma informação, só um dado, né? E dando um passo a mais, aí que entra a informação, né? Como que esses dados são tratados, a forma como se coloca os dados, né? A narrativa que vem junto com o dado, né? Então, por exemplo, da gasolina, né? Então, a gasolina aumentou 5%. Como aquela pessoa, aquele jornalista, um seu amigo, vai passar essa informação? Ele pode passar falando que aumentou 5%, foi muito mais do que a inflação, né? Então, quer dizer, já está trazendo uma correlação, e essa correlação, dependendo da forma como é colocado, as palavras que são escolhidas para transmitir essa informação, pode ter um impacto emocional mais forte, né? E fazer essas correlações que você já começa a imaginar coisas, né? Então, por exemplo, aumentou 5% em função do aumento do imposto, um imposto federal, um imposto estadual. Então já está trazendo conexões, né? Trazendo ênfase que nos leva para determinadas conexões, e a gente vai criando assim julgamentos, tá? Então essa forma como é tratado pode ser de uma forma mais parcial, mais imparcial, pode ser de uma forma que seja mais sensacionalista. Então existe N possibilidades para se construir uma narrativa a partir de um fato, né? E a forma como você gosta de assimilar essa narrativa vai trazer muito da sua personalidade, do seu histórico, dos vícios emocionais. Então tem notícias que são dadas realmente ali com um nível de sensacionalismo muito maior do que outro, né? E às vezes as pessoas gostam justamente desse sensacionalismo, dessa coisa mais forte, porque existe ali talvez um vício de ter emoções mais fortes. Se não tiver isso, não tiver um impacto emocional, a pessoa quase que não assimilaria a informação, né? Ou uma necessidade de extravasar emoções, né? Então traz ali emoções que a pessoa estava procurando. Por incrível que pareça, isso muitas vezes é uma realidade, né? A pessoa acaba querendo realmente emoções que são negativas, né? Emoções de raiva, de estresse. Então isso é uma coisa muito interessante de se observar, porque você está indo em direção a notícias que vão trazer isso para você. Então, um outro aspecto bem interessante de a gente olhar, ainda dentro desse aspecto da notícia, né? A gente falou do dado, que é a informação ali bruta, a informação já passando por um crivo, passando por uma análise, por um tratamento de dados, que aí vem a forma como vai ser apresentada, né? Com mais sensacionalismo, menos sensacionalismo, mais parcial ou imparcial, e também o que isso resulta para você. Então, acho que é um dos aspectos mais importantes da notícia
e para a gente fazer a reflexão de como nós estamos consumindo as informações, como nós estamos consumindo notícias. Então, o que você faz com essa notícia? Para que você está absorvendo ela? Ela está trazendo um crescimento, ela está trazendo um aspecto evolutivo para você, ou só está mexendo ali com o seu emocional? Essa avaliação é muito individual, mas ela deve ser feita com bastante atenção, bastante tranquilidade e com bastante senso crítico, né? Pois estar informado é super importante, mas a qualidade, o formato que essas informações chegam até você também é muito importante. De entender como você faz essas escolhas, em função do que, e se elas estão trazendo um crescimento ou só é uma informação vazia. Tá? É importante ficarmos informados? Mas com qualidade e com esse aspecto de crescimento, de evolução. Essas notícias estão acrescentando algo com a quantidade de notícias, de informação que corre pelo mundo, a velocidade com que isso acontece, fica muito fácil a gente receber notícias de um outro lado do mundo, de diversas situações que muitas vezes acaba estando muito fora da nossa realidade e mesmo assim causa um impacto emocional muito grande. Então, coisas que eu já observei assim ao longo desses anos, tendo contato com muitas pessoas, que o quanto as informações, as notícias afetam o humor da pessoa. Então, muitas pessoas chegam para a aula, acabou de ver uma notícia ruim, uma notícia que traz uma ativação, uma ansiedade, um estresse. Então, aquilo vai trazer uma carga emocional e física para a pessoa muito intensa. Então, demora muitas vezes mais para a pessoa entrar ali num estado de presença, de ter uma tranquilidade. E aí ela consegue, através ali das técnicas, das práticas que vai fazendo, trazer uma conscientização maior para como que ela está, para o seu estado físico, emocional e mental. E quando não se tem essa maturidade, às vezes a pessoa de manhã tomando café, assiste um jornal, absorve aquela notícia e carrega aquela coisa ruim ao longo de todo o dia, né? Tereza Clementino te mandou um bom dia. Obrigado. Obrigado pelo bom dia. E o Dalton passou a informação aqui, não sei se pegou, né, de como que essas informações vão nos afetando, né? Muitas vezes, como ele colocou ali, no começo do dia. Então, isso daí a gente já entra num aspecto muito importante, de como você vai, dos melhores horários para você ver notícias. Então, uma dica assim, já mais pontual, é evitar logo cedinho, né, como o Danton trouxe, né, porque você já está trazendo algo pesado para o seu dia, a primeira informação é uma notícia negativa e aquilo vai ficar martelando mais vezes na sua mente. Então, uma dica importante, pela manhã você trazer mais atenção para você com as suas coisas diárias, como você vai querer traçar o seu dia, evitar aí de correr muito rápido para as notícias, especialmente aquelas que são mais negativas. E infelizmente
as informações, as notícias mais negativas são aquelas que chamam mais atenção, né? Infelizmente são aquelas que dão mais ibope, então como desejam que elas estejam, desejam que mais pessoas vejam, então acaba gerando um ciclo vicioso, né, de mais notícias negativas, mais notícias que são pesadas e que chamam mais a atenção das pessoas. Isso é uma característica muito das pessoas quando elas estão cada vez mais desconectadas com o seu interior, né? Com aquilo que faz bem. Costumo dizer que em fila, por exemplo, né, uma das formas mais fáceis de chamar a atenção ou puxar a conversa é começar a reclamar, né? Aí outro já vem com uma outra situação pior ainda, né? Um fala que está com dor de cabeça, o outro fala que está com enxaqueca, o outro fala que está com um tumor na cabeça, né? Parece que tem um desejo de ver as coisas cada vez mais graves, né? Acho que esse termo grave cabe muito bem para as notícias, né? A gente, quando vai ficando viciado nas notícias negativas, a gente se impressiona cada vez menos, então vai buscando cada vez mais coisas que vão produzir um impacto maior, ou seja, cada vez mais graves, né? E como eu estava falando ali da questão da pessoa que às vezes chega já muito ativada em função de notícia e tal, passa por um processo, por uma aula, por uma técnica ou por um conjunto de técnicas que ajudam bastante a estabilizar, né? Treina a respiração, treina a parte corporal, treina a meditação, a pessoa sai estabilizada. Mas se ainda tiver com o vício, né, da notícia negativa, ela logo vai querer trazer isso novamente à tona, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência de como as notícias nos ativam, né? Para que a gente não seja escravo delas, para que a gente não fique atrás disso, tá? Então essas informações, né, que eu acho que é bem importante a gente deixar bem gravado. Existe o dado, existe a informação, como ela é tratada pela pessoa que passa a notícia e o conhecimento que ela nos traz. Então, esses aspectos vão ajudar bastante a gente a selecionar e a quantificar a quantidade de notícias que a gente quer assimilar, né? Fazendo um paralelo, né, até com essa questão que a gente está vivendo da pandemia, cada pessoa está vivendo de uma forma, né, alguns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade, cada um dentro do seu universo, né? Mas se a gente observar, em termos de necessidade, não mudou muita coisa, né? A gente precisa, da melhor forma possível, manter o distanciamento social, evitar aglomeração, usar máscara, ter o cuidado com a higienização, lavando as mãos com sabão, usando álcool gel quando o sabão ali não está disponível, dependendo da situação. Então, o que é realmente útil é uma quantidade bem pequena de informação. E muitas de outras coisas acabam aterrorizando mais, né? E essa coisa do aterrorizar entra no outro aspecto do título dessa aula, né? Que é o impacto. A palavra impacto, por si só, ela já diz algo que é forçado, né? Então ela traz uma ideia de uma grande energia, e essa grande energia, para quem não está preparado para recebê-la, acaba se tornando uma violência, né? Então,
acaba sendo uma agressão. E essa agressão, ela pode ser de diversas formas, né? Vou chamar a atenção para duas formas específicas que eu acho que cabe bem para esse contexto. Um aspecto é o choque, né? O choque, algo chocante, algo que causa um impacto forte, ele traz em nós, no nosso sistema nervoso, um estado de congelamento. Tá? Então, quando você recebe uma notícia impactante, é muito comum a pessoa falar assim, eu fiquei sem reação, né? Então, foi um choque, foi uma agressão forte que perde a reação, né? A pessoa não sabe como raciocinar, como agir. E é de sabedoria popular, né? Quando vai passar uma notícia muito impactante, as pessoas falam assim, ó, vamos sentar, vamos conversar, porque causa realmente um impacto físico, né? A informação está entrando aqui pela nossa mente, gera uma emoção, né? Essa emoção traz uma química para o nosso corpo e fraqueja muitas vezes as nossas pernas, né? Então por isso que vai ficar ali sentado. Tem gente que recebe uma notícia e até desmaia, né? Porque aquilo afetou demais o seu sistema nervoso. E uma outra forma de agressão é um abuso, né? Um abuso por repetição. Tá? Então pode ser que o impacto não chegue tão forte, mas ele é pequenininho, mas repetido várias vezes, muitas vezes, aquilo acaba trazendo essa afetação. E isso está muito além dessa percepção que talvez muitos de vocês já tiveram, né? Que eu tenho, porque eu lido com muitas pessoas e observo muito como que a pessoa está, como seu sistema nervoso está, já é resultado de pesquisas científicas, né? Se não me engano, da Universidade da Califórnia, duas psicólogas observaram o quanto que o impacto das notícias atua na saúde mental e física das pessoas, né? Na saúde mental, contribui muito para a ansiedade, contribui bastante para a depressão e outros problemas mentais. E quando tudo isso acontece, né, vai mexer muito com o nosso sistema nervoso, como eu falei, e também com os nossos hormônios, né? Essa ansiedade vai gerar mais adrenalina, né? A pessoa está despertando esse impulso de luta ou fuga, né? Característico do estresse. Então a adrenalina sobe também o cortisol, né? Que é para você realmente ter força para agir. E como a gente está ali numa situação só absorvendo, muitas vezes não tem como agir, isso fica aprisionado no nosso corpo de uma forma negativa e gera esses problemas de ansiedade, de depressão, outras questões emocionais e mentais. E com tudo isso acontece de baixar a imunidade, a capacidade de imunidade. Ou seja, a gente está muitas vezes se expondo a uma coisa que vai nos prejudicar. Então, até nessas pesquisas, diz que tudo isso, né, é uma questão de saúde pública, né? Então, quem sabe mais para frente consiga uma regulamentação melhor para como se passa as notícias, a quantidade de vezes que se repete a mesma coisa, né? Devemos sempre ser informados, mas a tratativa, né,
dos dados precisa ter bastante cuidado para que não afete negativamente as pessoas. Essa afetação ela vai ser muito individual, né? Algumas pessoas terão mais resistência, outras pessoas têm menos resistências. Uma notícia pode causar mais impacto do que outra para uma mesma pessoa, porque vai envolver ali um histórico pessoal. Algumas notícias vão ter mais impacto. Por quê? Porque aquela notícia pode estar despertando um gatilho emocional que gera uma conexão muito forte com aquela notícia e vai despertar mais ansiedade, pode despertar mais a depressão e assim várias outras possibilidades. É claro que nós individualmente precisamos ficar mais fortes, mas quando se observa a quantidade de notícias ruins, a intensidade, o formato, existe também uma necessidade de se repensar como se faz a passagem dessas informações, porque já afeta muitas pessoas. Então, quando você começa a observar isso em você, então esse é um dos convites para você colocar em prática na sua vida. O que te afeta mais em termos de notícia, os horários que você está olhando a notícia. Então a gente costuma ver as notícias em um horário que muitas vezes não é legal. Ou porque está muito próximo de você dormir, né? Ou porque você já trabalhou ao longo de todo o dia. Aí você senta, por exemplo, de frente de uma TV, cansado, né? E quando a gente está cansado e escuta repetidamente notícias ruins, a gente absorve mais. Inclusive, é até uma técnica de hipnose, né? De vencer pelo cansaço, né? Você bate tanto naquela tecla que acaba passando o seu crítico, né? Então a sua análise crítica acaba sendo vencida e, consequentemente, essas informações entram de uma forma mais direta para você. Quando você está num estado emocional, num estado físico mais descansado, com mais energia, os impactos das informações vai ser muito menor, né? E você vai ter muito mais clareza emocional e mental para lidar com essas informações. Então, dica prática: se você está passando por um período que já está mais ansioso, que você está mais triste, está mais depressivo, selecione muito melhor aquilo que você assiste, aquilo que você vê. Vá atrás de coisas que são mais positivas, vá atrás de coisas que remetam àquilo que você gosta, aquilo que pode trazer uma sensação de prazer, um prazer produtivo, né? Prazer produtivo porque depois de um tempo que você entra num ciclo vicioso, até essas coisas passam a ser um prazer, né? Passa a ser uma necessidade, uma vontade de ser preenchido por aquelas informações que muitas vezes são muito vazias, né? E informações que são vazias, notícias que são vazias, se assemelham muito ao que a gente conhece como fofoca, né? Só serve para preencher um vazio, não acrescenta nada, muitas vezes até piora, né? Porque desperta mais o julgamento do outro e inimizades e por aí vai.
polarizações, coisas que não são construtivas. Então, a outra dica que eu passo vem de um pensamento muito comum, né? Que diz que pessoas comuns falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam de ideias e pessoas mesquinhas falam sobre outras pessoas. Então, a dica vem dessas pessoas inteligentes. Fale sobre ideias. E essas ideias são o que para você? São as coisas que trazem crescimento para a sua vida. Então, tire os seus momentos para imaginar, para estudar como você pode estar mais conectado com aquelas coisas que faz crescer, que está conectados com os seus objetivos, com os seus sonhos, com o seu propósito, né? Com o seu ideal de vida. Então, 20 minutos, 30 minutos que você poderia estar consumindo uma notícia ruim, você pode estar estudando algo que vai estar relacionado com os seus objetivos, com o seu propósito, com aquelas coisas que traz uma ideia de crescimento, de evolução. Tá? Então, dentro desse aspecto de notícias, né, a gente tem os fatos, a gente tem as circunstâncias e a gente vai entendendo como isso nos afeta de uma forma desde o mais sutil até as coisas que nos afetam mais. A gente vai entendendo o nosso estado emocional, a nossa história, aquilo que pode despertar gatilhos ou não. E dessa forma você vai criando uma forma de selecionar quando, como e o que. Então, quando você começa a fazer isso, você está dando uma atenção para as suas necessidades e como você funciona. Né? Não é porque todo mundo faz, porque todo mundo assiste determinado jornal, porque isso está no Ibope, que você vai seguir a mesma coisa. Você vai olhar bastante para você para fazer essas seleções. Tá? E coisas que são independentes da individualidade, claro que para algumas pessoas podem não ser afetadas, mas em geral você selecionar bem os seus horários, de você absorver essas notícias para que não afete o seu dia, para que não afete a sua noite de sono, que é fundamental para você manter a sua qualidade de vida. Tá? Então, essa era a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Espero que já tenha ficado mais claro e a importância disso, né? Que vai afetar a sua saúde física, emocional e mental. Cuidar do nosso nível de imunidade é super importante. Lembre-se que essa questão de estar sempre batendo na mesma tecla, né? Então aquele forma de agressão que não é tão forte, mas de pouquinho em pouquinho em pouquinho, acaba nos afetando muito. Para perceber isso precisa de uma certa sensibilidade e muitas vezes, como a gente está ali naquela situação que a gente está meio absorto, já está meio cansado, nem percebe conscientemente como isso está minando vagarosamente a nossa mente, a nossa saúde, e a gente acaba sendo dominado por esses meios que querem a nossa atenção a qualquer custo. Tá? E com isso a gente acaba perdendo a saúde. Vamos sempre nos informar, mas nos informar com consciência,
com o pensamento crítico bem claro e bem presente em nossas vidas, tá joia? Então, agradeço a vocês pela participação. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e nos vemos no próximo episódio, na próxima aula da quarta-feira que vem.